Com certeza você já deu um Google ou já viu em alguma rede social alguém falando sobre Ozempic. Eu sou a Marina. Eu sou a Gabi. E sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Clinicagens. Aqui a gente trata de conteúdo sobre saúde, bem-estar e tudo aquilo que pode te ajudar a deixar o seu dia a dia mais leve e saudável. A gente vai falar sobre esse medicamento hoje, que tá bem famoso, já foi falado até no Oscar. Tem muita gente comentando sobre ele e trouxemos aqui a nossa endocrinologista, a doutora Beatriz, aqui da Clínica da Vita, para explicar melhor sobre o tema, falar sobre medicamento, enfim, tirar todas as dúvidas aí que temos. Doutora, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Beatriz, eu sou endocrinologista aqui do Vita e vamos falar hoje sobre o Ozempic. O famoso. Famoso. Doutora, é uma honra tê-la aqui e eu acho que para iniciar esse papo, eu queria saber mais sobre o medicamento. O que de fato é o Ozempic e para que ele serve? Então vamos lá. Eu acho que o mais importante é a gente saber que o Ozempic é o nome comercial da molécula que chama semaglutida. Então uma droga hoje super usada e muito bem aprovada para o uso do tratamento da diabetes, mas também com indicação no tratamento da obesidade. Então, apesar da gente ter várias assim ressalvas, a gente ter indicações, ter que ter acompanhamento, é uma medicação que pode sim ser usada para o tratamento da obesidade. E hoje, com boa indicação, é uma droga muito boa, tá? Mas com acompanhamento médico. Acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas é o foco importante. Então, não automedicação e acompanhamento para saber se você tem indicação. Tanto para o tratamento da diabetes, onde é uma droga que tem um bom controle glicêmico, a gente consegue alcançar níveis adequados do tratamento e em bons resultados no tratamento da obesidade. Eu vou me expor um pouquinho, doutora. Eu já pensei enfim, tenho amigas que tomam, já pensei em tomar, por conta daquela pochetinha ou gordurinha localizada, enfim, que aí fugiria, na verdade, de um caso de diabetes ou de um caso de realmente sobrepeso ou obesidade, né? E aí eu queria saber se é seguro para qualquer pessoa. A gente tem visto muito em rede social, todo mundo falando sobre isso, muito provavelmente pessoas que nem têm acompanhamento médico falando. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então vamos lá. A medicação é aprovada para obesidade. Então a gente tem que considerar que a obesidade é uma doença, tá? Então acho que esse é o maior foco. Então, quando a gente fala em peso, a importância do tratamento da obesidade, porque a obesidade é uma doença que traz outras doenças. Então a gente tratar com seriedade essa doença é super importante. Então o Ozempic, ele é aprovado para isso. Tem indicação na obesidade, mas não é para só uma pochetinha. E não é sozinho. Então, ele é aliado à mudança de estilo de vida, aliado à alimentação, hábitos saudáveis, exercício físico. Hoje, a indicação do Ozempic, assim, além da diabetes, né, que a gente, acho que não é o foco inicial aqui agora, vamos usar isso aqui, todo mundo em redes sociais. Tratamento de obesidade e um sobrepeso com comorbidades. Então, pacientes que estão acima do peso, mas que já são pré-diabéticos, tem gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, já tem hipertensão, uma dificuldade de mobilidade. Então, tem essa indicação também para esse paciente, mas não é o foco estético, é o foco em saúde, como uma doença mesmo. Então, tem contraindicação, existe a contraindicação bem específica que pacientes que já tiveram pancreatite, a gente não usa para esses pacientes, e que tem efeito colateral. Então, o acompanhamento médico é o que vai dizer como vai ser esse uso e qual o seu resultado também. É bom você trotar essa parte de efeito colateral, porque, bom, eu também, né, vamos, já que pra gente se expor, também já pensei, né, a gente entra lá, a gente entra na rede social, você vê uma pessoa, eu antes do Ozempic, eu depois do Ozempic, né, então a gente sabe que a gente vive hoje num mundo que a gente segue uns padrões estéticos muito elevados, né, então às vezes, por exemplo, preciso perder 5 quilos, o que é mais fácil? Mudar o meu hábito alimentar e ter uma saúde, né, contínua, onde eu consiga levar isso, ou fazer uma automedicação de um Ozempic e perder de forma mais rápida, mas e aí, né, quais são os efeitos colaterais que isso pode causar? E por exemplo, eu posso ter uma perca significativa durante um período, mas será que isso, de fato, eu vou conseguir manter isso? Eu juro que esse é o foco mais importante e o que a gente mais recebe em paciente que usou por conta própria. Usei um mês, às vezes passou mal, teve muito efeito colateral, mas usou e chegou ali naquela parte estética que ele queria. Parou de usar, reganhou todo o peso. Tá? Então, não é a culpa do remédio que reganhou todo o peso. É o fato de não ter feito o tratamento, não ter feito a orientação alimentar, não estar fazendo atividade física,
não ter usado o remédio na dose correta, no tempo correto, com o acompanhamento. Então, a manutenção do peso, hoje a gente fala que é o maior segredo do tratamento da obesidade. E mais importante, porque a ideia é que a gente melhore as comorbidades, melhore a qualidade de vida ao longo da vida, e não por 1 ou 2 meses. A cabeça conta muito com isso também, né? Então, eu gosto de usar a palavra assim, peso não é estética, peso é saúde. E se tiver um acometimento estético te prejudicando, a gente vai levar isso em consideração. Mas não é para 2 quilos, né? Então não é porque eu ganhei 2 quilos que fui viajar, agora eu vou voltar, vou usar o Ozempic e acabou. Não, tem que ter indicação, tem que ter o acompanhamento, tem que ter o uso no tempo adequado. E posso só tirar uma dúvida antes? Ô, doutora, é muito engraçado. Tirando um pouco dessa parte do Ozempic, falando de remédios para perca de peso de forma geral, acho que até a gente pode focar nessa parte do Ozempic, na verdade. Mas toda vez que a gente fala de remédio de perca de peso, vem muito aquela coisa tipo, eu vou usar, eu vou parar minha fome, vai parar e tal, eu vou conseguir atingir lá, mas depois se eu parar de usar, vai vir aquele efeito rebote e vou sentir fome muito mais do que antes. Eu vou comer muito mais, vou comer até a porta, assim. Eu já vi muita gente falando essas expressões quando faz essa utilização desses medicamentos. Não sei, tá? Minha percepção. Às vezes é porque você inibe tanto que você volta a ter um apetite e você já acha que é uma coisa demais. Ou, de fato, você volta com muito mais fome do que antes. São das duas coisas. Então, a gente sempre pensa assim, se eu tô tratando o Ozempic para diabetes. Minha diabetes tá super bem, minha hemoglobina glicada tá de 6,5, minha glicemia tá de jejum, tá de 100, tá super bem controlada. Estou tratando exclusivamente diabetes. Parei o remédio. O que vai acontecer com o tratamento? Vai descompensar tudo. Eu estou usando o remédio. E isso a gente faz a mesma coisa. E se eu estou tratando a minha pressão? Então, lembre, obesidade é doença. Então, eu estou tratando uma doença. Como se eu estou tratando a pressão alta com uma medicação e eu parar, minha pressão vai subir. Se eu estou tratando uma doença e a obesidade tem várias vias, né? Que levam ao aumento de apetite, que levam ao ganho do peso, ou dificuldade de perder peso. Eu estou usando um remédio. Eu parei, a doença volta. Eu não tenho mais o tratamento da doença. O que na obesidade a gente consegue é ter outras maneiras de tratar que não seja só o remédio. E aí eu uso o remédio e durante esse período eu estou fazendo reaprendizado, é uma reeducação alimentar, eu estou aumentando o meu metabolismo fazendo atividade física. Enquanto eu estou em perda de peso, eu não vou perder só gordura e vou ganhar massa magra. Então, se eu perco muito peso e perdi muito massa magra, a partir do momento que eu parei, eu tenho meu metabolismo menor, porque eu tenho menos músculo. Então, a hora que eu parei o remédio, eu não estou fazendo exercício físico, eu estou com meu metabolismo mais lento, menos músculo, o corpo quer o quê? Ele fala, meu Deus, eu estou sem estoque de energia nenhuma, deixa eu recuperar. E aí a fome realmente volta com um metabolismo mais lento por ter menos músculo. Então, por isso que é todo um processo. A perda de peso vem com a atividade física, é muito importante para manter o peso e principalmente para não acontecer isso, essa diminuição tão importante do metabolismo basal. A gente falou muito sobre a obesidade, mas a gente sabe que o medicamento ele é muito forte atrelado à diabetes também. Sim. E aí a gente tem mais de um tipo de diabetes, né? Ele é indicado para os 2 tipos de diabetes, um nível sim, um nível não. Não, a gente usa o Ozempic, ele é indicado para o diabetes tipo 1, tipo 2, desculpa. Diabetes tipo 1, ele é um paciente que não tem insulina e o tratamento é insulina, tá? O diabetes tipo 2, a gente tem uso de antidiabéticos orais, medicamentos injetáveis, como o Ozempic e outros, e também a insulina para esse paciente. Mas não é o diabetes tipo 1, a gente não trata com Ozempic. Com o nome comercial, né? Qual que é o nome da... A molécula é a semaglutida. Semaglutida. Bom, acho que a gente já conversou bastante por aqui, já dá para deduzir que o Ozempic não é de tudo mal, né? Não é uma coisa ruim, enfim, é tudo de acordo com a prescrição, o acompanhamento que você faz. E lembrando, a gente tá falando de doenças, obesidade é uma doença, diabetes é uma doença, então é muito importante ressaltar isso. Mas outro ponto que também acho que é muito interessante a gente tratar é a questão da acessibilidade desse remédio. Ele tem um preço bastante elevado, né? É um pouco até complicado. Já dei uma pesquisada, ele pode chegar até R$1.000 por dose injetável, enfim. É um pouco inacessível, né? Quando a gente fala desse medicamento. Infelizmente, né? Então, assim, hoje vamos usar essa questão da pandemia de obesidade, com o aumento da obesidade, é uma medicação ainda aqui no Brasil de difícil acesso. O SUS não oferece, né? Não oferece, tá?
no convênio não oferece. A gente, infelizmente, não tem esse apoio, tá? Mas, e até por isso é tão válido, né? Porque às vezes alguns pacientes falam assim, mas eu vou usar o remédio por 1 ou 2 meses. 1 ou 2 meses, apesar de ser caro, eu posso usar. Não é 2 meses o seu tratamento. Além de ser um tratamento a longo prazo, por questão de tempo, ajuste de dose, a gente precisa tratar a doença. E a doença não vai se resolver em 2 meses. Então, você usar por 2 meses por conta própria, que às vezes acontece, você foi aqui que a gente comentou, você perdeu o superpeso, se você parou, você vai... Então, uma alta chance. Não é culpa do remédio, não é um efeito rebote, é a falta do remédio. Sem o acompanhamento, sem uma estratégia de perda de peso. E por ser estratégia a longo prazo. Desculpa, eu interrompo. Mas por ser crônico, às vezes é um remédio que você precisa tomar a vida inteira, né? E aí o custo é para a vida inteira. Hoje a gente questiona muito isso, né? Até quando o remédio? Lógico que a gente pensa que não é para todo mundo a vida toda. Mas tem pacientes com obesidade que seriam para a vida toda. Tá? Eu gosto de falar que nem a cirurgia bariátrica, hoje, ela é 100% de não ter recidiva, de não ter reganho de peso. Então, até para quem operou o estômago, fez a cirurgia, tem que ter acompanhamento, porque o peso volta. Então, quando a gente joga isso para uma medicação, então é uma medicação um tempo a longo prazo. Gente, eu queria fugir um pouco aqui do roteiro, porque você tocou no assunto que eu achei muito interessante. É a questão de bariátrica, tomar esses remédios, e até um tema que eu acho que a gente pode... É um tema que dá pra tratar até em um outro podcast, porque quando a gente fala da alimentação, a alimentação ela é muito associada também ao prazer, é uma coisa que você compartilha momentos e tal. E eu vejo muito caso de pessoas que fazem bariátrica ou até mesmo acaba fazendo uso de algum medicamento que, enfim, não é orientado e fala, não, vou perder. Perde totalmente a fome, a vontade de comer e a pessoa acaba tendo impacto na saúde mental. Também. De uma forma que, assim, a gente acha que não, mas meu pai tem vários amigos que trabalham em restaurantes, então eles sempre comeram muito, e depois que fizeram bariátrica e pararam de comer e tal, se tornaram pessoas tristes até, sabe? Começaram a ter aquele momento. episódios de ter mais aquele momento com as pessoas. Que a comida ela é muito relacionada a aquilo, né? É uma festa que tem sempre comida, qualquer tipo de celebração, no trabalho, na família. Então, realmente a pessoa se restringe muito. 2 coisas. Além disso, de ter dificuldade para estar nesse convívio social de novo, a hora que você reduz muito a ingesta de caloria, você reduz muito a ingesta de açúcar. E o açúcar não deixa de dar um ânimo, deixar um pouco mais animada. Tem aquela parte do prazer também, acaba perdendo o prazer. Então, a gente tem esse cuidado, sim, tanto no bariátrico como nos remédios. Então, a gente tem que saber dosar, tem que saber que às vezes com o Ozempic ou com as medicações é passageiro, depois vai ter um ajuste, vai conseguir ajustar quantidade, tipo de comida, mas tem um impacto sim nessa parte. E aí uma coisa importante que ele falou até do comer, né? E até porque que o Ozempic não é para todo mundo. Porque tem tipos de pacientes de fome. Então o paciente que come muito mais emocional, um comer emocional, comer associado à ansiedade, você vai estar tomando o Ozempic, você está saciado e mesmo assim você está comendo. Porque você não está comendo por fome, você está comendo por ansiedade, comendo por buscar um prazer, uma compensação. Aí, às vezes é outro tipo, a gente fala em tipos de padrão de alimentar, para saber qual é o melhor medicamento. O Ozempic não é o único remédio aprovado para obesidade no Brasil. Deu um bom índice hoje de perda de peso, não é o único. E a gente hoje focar muito no padrão da sua fome é muito importante. Às vezes se você está comendo só por ansiedade, comendo só o doce, não vai fazer nada aumentar a sua saciedade. Porque você vai continuar comendo sem fome, comendo e buscando só aquele chocolate. Eu sei que provavelmente deve ter a dose certa, né, para os pacientes que têm a indicação, para as pessoas que realmente precisam, mas um uso exagerado ou fora do período que deve ser feito, não sei, é semanal, é mensal, é diário, um uso exacerbado, assim, da substância. Quais são os tipos de efeito que tem, quais são os riscos que tem? Ele coloca em risco outros órgãos do corpo? Por mais que o remédio é muito seguro, tá? Então, isso é até uma questão que a gente não falou muito, mas que a gente até vai comentar, o remédio de liberação de compra sem receita. Então, por ter uma segurança cardiovascular, uma segurança de poucos efeitos colaterais, muito, muito boa. Então, por isso essa facilidade de comprar sem da automedicação, errado até, mas tem.
Mas, por exemplo, a gente sabe que, e aí até, talvez um spoiler aí, que nem todo mundo sabe, o Ozempic hoje a gente chega na dose até de 1 miligrama. A dose aprovada da semaglutida para obesidade é 2,4, que chega no próximo semestre, a gente está aguardando aí com o laboratório, a chegada do Wegovy, que é a medicação, é o Ozempic, é a semaglutida, mas que eu vou conseguir aplicar em uma caneta só uma dose maior. Então, hoje a gente estudou a dose semanal, tá bom? Não usem diário, porque a gente já viu isso. O pessoal usando errado, vendo orientação de pessoas aí não médicos, ou até médicos que não tratam a obesidade corretamente, falando que posso usar o Ozempic diário, não. A molécula tem aplicação semanal, foi estudada para isso, inclusive é uma vantagem do remédio. Então, é o uso semanal. Hoje a gente usa 0,25, 0,5, 1 miligrama, que é a caneta que a gente tem disponível do Ozempic, e chegando no próximo semestre a dose maior, que vai tratar a obesidade com até 2,4. Então, até aquele paciente fala assim, olha, eu tratei, acho que não funcionou para mim. Também, às vezes, a dose ainda não chegou na dose aprovada e estudada para o tratamento da obesidade, dose mais alta. Doutora, eu queria saber, a gente está falando muito do Ozempic, existem outros medicamentos, por outra via oral, que, enfim, fazem parte dessa família do Ozempic. Ele é recente no Brasil, né, pelo que parece. Então, eu queria saber se já tinha gente usando ou já tinha outras coisas que chegaram antes. Então, a gente já tem um tempo, em torno de 15 a 20 anos, a liraglutida, que foi a primeira molécula com boa eficácia na perda de peso, com bom resultado também, que vamos chamar de primo mesmo, um primo ou um irmão mais velho que veio, trouxe muito aprendizado e abriu realmente os estudos, e uma nova opção de tratamento, né? Então, hoje a gente trazendo a gente chama que são uma classe de agonistas de GLP-1, são bons medicamentos no tratamento da diabetes e no tratamento da obesidade. Então, veio primeiro com esse mais antigo, hoje a gente tem o Ozempic, chegando o Wegovy, que é o próximo, e até a semaglutida em via oral, que preferencialmente o tratamento para diabetes, mas que a gente tem alguns casos que a gente pode usar para a obesidade, sabendo que ainda o estudo da semaglutida oral, né, ou do Ozempic oral, que a gente chama Ribels, ainda não saiu, ainda não tem a dose. Qual seria a dose adequada? E talvez a gente precisaria de doses muito mais altas também para usar a medicação via oral. Tá chegando aí novos medicamentos, outra da mesma classe, como o pessoal, a gente já ouviu falar também sobre o Mounjaro, que chega aí o próximo semestre, o ano que vem, como uma outra opção, tá? E esse vem como uma boa opção do tratamento para a obesidade. Não é a única classe, então o agonista de GLP-1, esse tipo de medicação, não é o único tratamento para a obesidade, a gente também usa outras medicações, aquilo que a gente conversou do tipo padrão alimentar vai ser muito importante. A gente tem uma medicação mais antiga que ainda tem um público-alvo para uso como sibutramina. A gente tem uma outra que chegou aí mais recente, que é o Contrave. Então, tem outras opções. Então, não achem que o único tratamento é o Ozempic ou é o Saxenda, ou são só as canetinhas, né? As canetas emagrecedoras. A gente tem outras opções. Para quem tem medo, para quem tem fobia, para quem não se adaptou bem à medicação, a gente tem outras estratégias. E eu acho que a gente falou um pouco da bariátrica aqui também, né? Você acha que a chegada desses medicamentos e do acompanhamento das pessoas que tomam esse medicamento, esse tipo de medicamento, ele veio para reduzir a quantidade de pessoas que, enfim, vão para uma sala de cirurgia, né, para um centro cirúrgico para poder fazer a bariátrica, é menos invasivo, enfim, é mais seguro? Eu acho que mudou o nosso tratamento da obesidade. Então, são medicações mais seguras, com menos efeitos colaterais. Então, veio realmente para tratar a obesidade clinicamente. Então, hoje a gente atinge níveis de perda de peso. Vou trazer aqui o dado, né, o spoiler do Mounjaro, que é a próxima medicação que já está autorizada pela Anvisa, mas que ainda não chegou, com perda de 20% a 27% de peso, que equivale à perda de peso de uma bariátrica. Então, são medicações que vão reduzir as indicações de bariátrica. E aí, se a gente falar que se tem ou não menos risco, eu sou clínica, né? Sou endócrina. Eu sou a favor, sempre que a gente puder, do tratamento medicamentoso. Né? Então, não diminui o risco de desabsorção, da deficiência de vitamina, de complicação imediata. Não estou falando mal, gente, da bariátrica. Bariátrica bem indicada,
é muito bom, tem ótimos resultados, mas a gente também passou por uma fase de banalizar muito a bariátrica. Então, de paciente que, tá ali no limite e não resolve nada, e a bariátrica, ou vou ganhar peso para ter a indicação para ir para a bariátrica, e não é bem assim. Então, uma cirurgia é teoricamente definitiva, com efeito, e que hoje a gente sabe, se não bem acompanhada, em 5 a 10 anos com um alto índice de reganho de peso. Então, mostrando que a obesidade é doença crônica. Até falando em questão de RH, né, tem estudos, enfim, que provam que existiam muitos colaboradores que pediam admissão, né, que eram admitidos em empresas, para fazer a bariátrica, para ter o uso do plano de saúde, só para fazer a bariátrica, e depois eles, enfim, saíam, né, largavam. Olha, esse dado eu não sabia, mas a gente passou por uma fase que a bariátrica é para todo mundo. Não é assim, tá? Então é uma cirurgia. Não é banalizado. Não pode ser banalizado. Como não pode ser o Ozempic, como não pode, mas tem que ser levado a sério. Então, a bariátrica tem suas boas indicações, pacientes que falharam, obesos mórbidos, que vai ter uma qualidade de vida após a cirurgia, né? Então, a bariátrica, eu gosto de pensar numa balança. Risco-benefício. O benefício de um centro cirúrgico tem que ser muito maior que o risco. Então, ser bem indicado, o benefício vai ser com certeza maior. E vale a pena você ter a deficiência de vitamina, ter os efeitos colaterais aí de dumping, de hipoglicemia, porque o benefício vai ser maior que o risco. A gente fala no início, a gente fala muito sobre as redes sociais, né? E o impacto que elas têm nisso. Eu vi há pouco tempo um termo chamado face de Ozempic, rosto de Ozempic, cabeça de Ozempic. Eu não sei qual que é o termo certo. Cada pessoa fala de um jeito. Mas eu queria entender o que é isso, tipo, de onde veio. Eu vou até te falar um outro termo, né, que saiu muito sobre isso. Primeiro, quando tem perda de peso, a gente perde a gordura. A face é como se fosse uma queda da face. Então tem o coxinho gorduroso aqui, que a gente tem que dar a bochecha, que dá a estruturação, cai, dá aquela cara mais envelhecida, mais emagrecida, e uma desproporção. Então, o rosto, a cabeça maior e o corpo muito pequenininho pela perda de peso, perda de massa, por isso. Então, veio muito esse termo, né, da cabeça de Ozempic, da face de Ozempic. Então, é consequência de perda de peso, que acontece, inclusive, em bariátrico ou não. Que acontece que no Ozempic, o pessoal usando aí em redes sociais, sem ser um grande obeso, um paciente que perdeu muito e já era mais magro, isso fica mais desproporcional, tá? E aí um outro termo aqui é comum, que eu até me lembrei agora, é muita gente falando sobre o bebê de Ozempic, né? Baby Ozempic, bebê. Por quê? A obesidade é uma causa de infertilidade. Então, muita gente acabou tratando a obesidade, mulheres tratando, fizeram tratamento e de repente tinha um ovário policístico, tinha uma infertilidade pela obesidade e de repente engravida, tá? Não é seguro, a gente não indica engravidar com o uso da medicação, mas aconteceu muito isso, porque a perda de peso levou a uma melhora de fertilidade. Então, melhora de resistência insulínica. Então, até lembrei desse outro termo agora. A gente falou muito sobre... E até que voltar no ponto da gente falando de bariátrica, e até esses nossos, né, que são tão bons quanto a bariátrica, ou até mesmo o Ozempic, eu acho que uma coisa que também não é tão claro, né, até pegando esse caso do funcionário que entra numa empresa só para fazer um tratamento, por exemplo, é que você tem também efeitos pós-emagrecimento. Então, tem pessoas que têm muita pele, em costas, né, shimmers. Então, assim, tem um acompanhamento de ferro para você conseguir ter saudável, é isso mesmo. Perder peso, perder gordura, mas ganhar músculo, ter estrutura, né? Ter uma disposição, se alimentar corretamente para não cair seu rendimento no trabalho, saber como lidar e não ter os efeitos indesejáveis, o vômito, a constipação, que é comum. E com o acompanhamento a gente consegue manejar isso. Isso que é o importante. Com o acompanhamento médico a gente sabe as complicações, a gente sabe como tratar, a gente sabe o que fazer, o que não fazer. Então, orientação da alimentação, acompanhamento nutricional para se alimentar corretamente, para não ter dor de cabeça, não ter a queda de energia, não ficar deprimido, entender o que vai acontecer com o seu corpo, entender como a medicação age. Deve ser uma ideia muito legal pra gente puxar o show para finalizar o spa, porque será muito bom aqui essa conversa. Até amanhã.
tirando dúvida e falando. Mas não foi esse o caso. Eu acho que quando a gente fala de um questionamento que não tem, né, não precisa de uma prescrição, você acaba tendo um uso generalizado, né, e indevido. Então, acho isso claro. Mas eu queria adentrar um pouco mais nas questões de sintomas que a pessoa pode ter, o que pode acontecer, e até usando aqui uma análise situacional para a gente trazer um pouco um contexto para a gente começar a analisar aqui, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha numa empresa, um trabalhador, né? Ele começa a fazer um uso indevido, ele começa a injetar, e aí ele enfim, talvez não se dê bem com o medicamento, não, isso pode acontecer, mas como, por exemplo, o RH de uma empresa pode, não só, primeiro, né, voltando, acho que me vale aqui, mas quais são os principais sintomas que a gente tem quando a gente fala desse uso indevido, até, por exemplo, algumas coisas que as pessoas acham que, nossa, isso é horrível, tá me dando alguma alergia, alguma coisa, eu não vou parar de usar, mas é completamente normal da medicação, porque toda medicação tem uma reação. E como que talvez, se você, claro, se tiver, por exemplo, como que a gente pode detectar isso, que essa pessoa tá passando por isso, ou algo do tipo, até, por exemplo, pensando numa empresa, um profissional de recursos humanos, tem alguma, sei lá, um sintoma, alguma coisa que fica mais aparente, que você possa dar um suporte ou agredir? Deixa eu tentar ajudar, assim. Eu acho que o importante é todo mundo usar com um acompanhamento. Então, usou sozinho, por conta própria, os riscos aumentam. Então, assim, eu acho que o RH tá próximo e perceber que o paciente tá com vômito, tá indisposto, tá fazendo uma dieta. A gente, vamos falar em distúrbio de imagem, né? Então, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Então, acho que ter orientações, ter discussão igual a gente tem feito aqui é super importante, porque isso traz informação até para o pessoal do RH saber sobre a medicação, saber o que esperar, saber como acontece. Então, acho que isso pode. Então, a gente saber que os efeitos colaterais mais comuns é o enjoo, é o vômito, assim, que pode acontecer, mas que com acompanhamento isso diminui. Se o paciente sabendo sobre isso, tudo é mais fácil. É uma saciedade, é um estufamento, aumenta um pouco de gases, empachamento maior, o esvaziamento gástrico e a parte até intestinal fica mais lenta. Então, é comum ter constipação, o intestino mais preso, tem que estar com muita água, tem que beber muita água. Então, às vezes você perde, a pessoa perde tanto a fome e a vontade de comer, aquele enjoo, que ele também não bebe água. E aí ele desidrata. E aí isso é pior também como sintoma. Eu acho que tudo isso, a queda de comer muito pouco, tá muito restrito, cai muita energia, não tá com aquele aporte calórico adequado, vai perder massa, vai cair metabolismo. Então, eu acho que, não sei se eu respondi muito bem, mas esse é o principal apoio que a gente tem que dar e orientação, suporte nutricional, não suporte médico de acompanhamento, tem medicação para controlar efeito colateral e às vezes o paciente não tolera a medicação, a gente vai ter que suspender mesmo. Espero muito que tenham gostado desse conteúdo. Queria agradecer a doutora Beatriz por estar aqui com a gente e dispor um pouco da sua expertise aí no assunto, para que a gente consiga cada vez mais orientar e ajudar você que está aí de casa com assuntos relacionados à saúde. Bom, esse papo, ele em nenhum momento foi feito para incentivar ninguém a usar, muito por trás. A gente trouxe a doutora aqui, ela faz parte do time da Vita. Então, se você for um membro da Vita, se sua empresa tem a Vita como benefício, o hospital digital está disponível para você, só você baixar o aplicativo. Você consegue agendar uma consulta com a doutora também, se você tiver direito. Então, é só você autoagendar lá no aplicativo. E aí ela consegue, as mesmas dúvidas que ela tirou aqui, ela consegue falar diretamente com você também. Obrigada, doutora. Você tem alguma coisa para falar? Super obrigada, gente. O convite foi ótimo a nossa conversa e estou à disposição para responder as dúvidas, para atender quem tiver interesse, tratando com seriedade, com acompanhamento. Não é para todo mundo, acho que o maior recado não é para todo mundo, não é para usar por conta própria, a gente vai ter o acompanhamento e as indicações. E se tiver indicação, a gente vai escolher o melhor tratamento, que não necessariamente seja só o Ozempic ou só esse tipo de medicação. É importante se cuidar, né?